estava outro dia hospedado na casa dos irmãos. Eu gosto de ficar na casa dos irmãos, né? Eu gosto de relacionar com as pessoas. Inclusive eu cheguei na casa de um pastor e ele foi me encaminhando para os meus aposentos. Quando passou por um sofá assim, tinha um sofá muito confortável. Eu olhei para o pastor e disse: pastor, deixa eu dormir aqui. E o pastor disse: que é isso, meu irmão? Você é um homem de Deus, eu não posso deixar você dormir nesse sofá. E naquele momento eu comecei a chorar. O pastor olhou para mim e disse: por que você está chorando, pastor Rafael? Eu disse: cara, o meu rei não tinha onde reclinar a cabeça. O meu rei andava a pé, de cidade em cidade, no sol quente. E eu, nesse momento, eu me senti constrangido. Me senti constrangido de dormir num sofá como esse. Para mim é um privilégio. Para mim é um privilégio. Mas eu sei que ele morreu, ele padeceu para que eu desfrutasse de algumas coisas. Mas para mim é muito gratificante andar pregando o evangelho do reino. O maior privilégio para um pregador é pregar o evangelho. Às vezes as pessoas exigem hotel 5 estrelas, viagem de classe executiva ou classe A, algumas exigências que para mim às vezes não faz sentido. Eu entendo que precisa de um conforto, de um descanso, mas é só uma questão pessoal. Eu estava na casa de um casal, eu acordei pela manhã e eu vi que o clima estava um pouco diferente, o casal estava meio chateado e eu perguntei o que aconteceu e eles disseram para mim: ah, pastor, queimou o pão de queijo. E eu disse: e qual o problema? Ah, porque a gente fez o pão de queijo, preparou aqui e acabou queimando o pão de queijo. E naquele momento eu chamei o casal para sentar na mesa e convidei eles para contemplar o poder da contemplação, sabe? Chamei eles para sentar na mesa e eu disse: vamos olhar o que tem na mesa, vamos prestar atenção no que tem na mesa. E nós começamos a olhar o que tinha na mesa e eu comecei a declarar. Ali tinha café, leite, ali tinha bolo de milho, ali tinha pão francês, que na realidade eu prefiro do que o pão de queijo, porque eu sou lá do Ceará. Eu gosto do pão de queijo molhado no café. E presunto, queijo, tantas coisas na mesa. E o pão de queijo queimado no centro. E é sobre isso que eu quero falar com você. Quando você foca no pão de queijo queimado, você não celebra o restante da mesa. Tanta coisa boa na mesa para comer, mas a gente fica focando naquilo que deu errado. Quando nós focamos naquilo que deu errado, nós não celebramos aquilo que está dando certo. Eu te convido hoje a começar a olhar para a mesa, a olhar à tua volta e ver pessoas que Deus colocou perto de você e ver algumas coisas que Deus já te deu. E eu venho te convidar a parar de focar no que deu errado. Para de focar no pão de queijo queimado e comece a contemplar a mesa, porque tem muita coisa boa para você desfrutar. O foco no problema te rouba da celebração daquilo que é bom e que está à tua disposição. O chamado hoje é para tirar o teu olho, é tirar a tua visão daquilo que está dando errado e começar a celebrar o que está dando certo. O teu casamento tem alguns problemas, sim, com certeza tem, mas tem muita coisa que está dando certo, tem muita coisa boa no teu casamento. Tem muita coisa que foi, sabe, que valeu a pena. Então, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero me lembrar, eu quero focar naquilo que tem sido bom. Sai dessa zona de reclamação, de murmuração, de ingratidão, porque a ingratidão rouba a visão. A pessoa ingrata é cega, a pessoa ingrata ela não celebra. Então, eu quero te convidar hoje a celebrar, a contemplar o que está dando certo, a celebrar a vida, celebrar aquilo que Deus tem feito por você. Porque por maior dificuldade que você esteja atravessando, por maior luta que você esteja passando, não se compara àquilo que você estaria passando sem Jesus. Quando alguém liga para mim e pergunta como eu digo: eu estou melhor do que mereço. Estava condenado, agora estou salvo, que vier é lucro. Irmãos, o homem que reclama depois da cruz merece morrer. A pessoa que vive uma vida de murmuração depois do sacrifício de Jesus não merece viver. Então, faça valer a pena a sua vida. Faça valer a pena o sacrifício do Cordeiro de Deus por você. Para de reclamar, para de murmurar e comece a celebrar aquilo que está dando certo. E celebre a vida, celebre a salvação, porque Deus é contigo. Eu quero deixar essa palavra e convidar você a trazer à memória o que dá esperança, a agradecer pela cruz, agradecer pela morte de Jesus, pela ressurreição, porque Ele venceu e assentado à direita do Pai Ele está, governando, reinando. E nós
estamos reinando com Cristo. Nós estamos entrando no lugar de reino com Cristo. Então que Deus te abençoe e que você comece a celebrar aquilo que está dando certo, porque só o fato de você estar respirando é motivo de alegria e de agradecimento. Um grande abraço e Deus te abençoe.